Olá, gente, passando aqui só para contar um pouquinho sobre a minha história. Bom, em 2015 eu fiz o curso de cabeleireira assistente, né? E resolvi colocar para trabalhar em 2017. Só que eu não tinha muitos recursos para iniciar o meu trabalho. Então, o que eu fiz? Fui trabalhar e comprar os meus materiais, como secador, prancha. Na verdade, eu já tinha uma prancha. E fui comprar o meu secador para que eu iniciasse a minha jornada de trabalho como cabeleireira. Então, os representantes me descobriram, né? Eu precisei de representantes e os meus representantes me descobriram. Só que eu, inexperiente, não sabia muito como trabalhar, né, na área da beleza, como iniciar. Não tive uma ajuda, de como iniciar um trabalho, não tive uma formação. Eu fiz o curso e logo de cara eu quis ir trabalhar como cabeleireira. Então, gerei uma dívida enorme em função disso. Enorme assim, era uma dívida pequena, mas ao mesmo tempo se tornava uma dívida grande, por conta que eu não tinha como, de primeira, ter o retorno. E eu me apegava muito a Deus, pedia muito a Deus toda a sabedoria e todo o discernimento que eu precisava para poder quitar toda aquela dívida, pedir ao Senhor todos os dias uma clientela. E durante todo esse tempo, o pessoal do local onde eu fiz os cursos ligaram para mim perguntando se eu tinha interesse de trabalhar em salões de beleza. Eu afirmei que sim, disse que tinha muito interesse. Então, me chamaram, eu fui para essa entrevista de emprego e comecei a trabalhar. Sim, antes desse chamado, né, que eu recebi, houve um acontecimento aqui na igreja de Nossa Senhora Aparecida. Aqui eu faço parte, né, eu frequento aqui a igreja de Nossa Senhora Aparecida. E eu pedi a Nossa Senhora, em um tríduo que estava havendo, para que eu conseguisse pagar todas as minhas dívidas. Aí foi então que o Senac ligou para mim, perguntando se realmente eu queria ir trabalhar em um salão. Falei que queria. Então, eles me encaminharam para um salão lá, aqui num bairro mais próximo. E eu fui. Vocês me acreditam, eu fui a pé achando que era muito perto. Andei muito, questão de quase uma hora, se não foi uma hora. Toda preparada para uma entrevista de emprego. E quando eu cheguei lá, aí ficamos um pouquinho, eu e a outra menina que tinha sido enviada, ficamos um pouquinho lá fora e resolvemos entrar no salão. Esperamos a proprietária do salão chegar para fazer essa entrevista. E eu fui uma das que fui escolhida. A outra menina, eu considerava ela uma pessoa muito boa, porque ela já tinha tido experiência de trabalhar em outros salões, mas o propósito de Deus foi esse. Eu tinha intercedido, pedido a Nossa Senhora e tudo, que me enviasse uma ajuda para que eu pudesse quitar a minha dívida. E essa foi uma das respostas que veio. Então, iniciei o meu trabalho lá e tudo, passei 3 semanas, a mulher viu que o movimento não estava bom, não estava tendo muito movimento, então ela resolveu que iria continuar trabalhando do jeito que ela trabalhava antes, já que ela dava de conta da clientela que ia. Ela tinha contratado achando que iria aumentar a clientela dela, que iria aparecer mais clientes para ela. Então, ela se enganou e ela viu que ela estava dando de conta da demanda de clientes que ela tinha e resolveu ficar trabalhando só ela e a manicure que tinha na época. Então, eu voltei para casa decepcionada. Como era que eu iria conseguir pagar? Mas os planos de Deus não param por aí, né? Então, o Senhor providenciou mais uma vez. Um dos representantes a quem eu devia foi na minha casa fazer a cobrança e recebeu. Aliás, eu liguei para ele, né, dizendo que eu estava com uma pequena quantidade do dinheiro que eu devia a ele. Se ele não queria ir na minha casa para que eu pudesse realmente dar essa quantidade. E ele foi. Quando ele chegou lá, que eu falei que eu tinha feito esse trabalho e tudo, tinha conseguido aquela parte, aí ele disse: você não quer ir num salão lá no outro bairro? Agora, eu sabia que era mais distante, então eu disse que aceitava e eu ia. Aí eu resolvi ir, mas só queria para os finais de semana, no sábado, né? O primeiro sábado que eu fui, eu até trabalhei, mas o segundo sábado que eu fui, não chegou uma clientela boa para ela, então eu não trabalhei. Aí quando foi no terceiro sábado que eu fui, no terceiro sábado
Antes do terceiro sábado, o Senac ligou novamente para mim, querendo saber do retorno, como era que tinha sido lá no salão, porque a mulher não tinha dado retorno a ela e tudo. E eu falei para o Senac que eu não tinha ficado lá, que ela não tinha me contratado para trabalhar junto com ela, que eu tinha tido essa experiência do final das 3 semanas e que eu estava disponível, se quisesse, eu estava disponível para ir para um outro local se eles indicassem. Então ela pegou e retornou para mim dizendo que tinha aparecido um outro salão lá num bairro no centro, se eu não estava a fim de ir trabalhar lá. Falei para elas que sim, que eu iria. Fui na sexta-feira, aliás, fui na quinta-feira fazer a entrevista. A mulher disse que ligaria para mim no final da semana, na sexta-feira, se não tivesse encontrado nenhuma outra pessoa para que trabalhasse lá. E eu me decepcionei, né, no dia, porque eu fiquei ansiosa, esperei o dia todinho essa ligação dela me dizendo se eu poderia ir ou não, e ela não ligou. Quando foi no sábado, me ajeitei, me organizei, fui para o salão onde eu estava indo nos finais de semana, no sábado, né? Ao chegar lá, meio-dia, eu recebi um telefonema de uma pessoa, que aliás era a gerente, digamos, era a gerente desse salão, onde ela estava me chamando para mim ir começar a trabalhar lá. E eu nem disse para aquela outra mulher que eu ia. Eu cheguei em casa indeciso se eu ficaria onde eu estava indo nos finais de semana ou se eu ia para o salão, lá no centro. Então, eu decidi, quando eu cheguei em casa para o almoço, enquanto eu fazia o meu almoço, eu decidi que eu iria realmente para o salão no centro. Me ajeitei e fui. Cheguei lá, já tinha uma cliente marcada me esperando. E foi, assim, maravilhoso. Passei uns 5 meses trabalhando lá nesse salão, quitei minha dívida. E essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Um beijo. Fique com Deus.